Gênesis 17, verso 1 ao verso 8. Nos diz assim a palavra de Deus: Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abrão, rosto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança. Serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, e reis procederão de ti. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei e a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. A nossa irmã Ellen acabou de orar por nós. E que o Senhor fale conosco nesse instante. Queridos irmãos, a Bíblia usa algumas ilustrações para se referirem a Deus e ao seu povo. Cristo é a videira e nós somos os ramos. Ele é o pastor e nós as suas ovelhas. Ele é a pedra angular e nós somos o edifício. Mas de todas as ilustrações, meus irmãos, eu acredito que a mais bela de todas seja a ilustração do casamento, presente desde o Gênesis até o Apocalipse. Deus é o marido e o povo de Israel é chamado de sua esposa. E no Novo Testamento nós vemos que Cristo é o noivo e a igreja é a sua noiva. A ilustração é a mesma, o Deus é o mesmo, o povo é o mesmo. E a Bíblia, meus irmãos, ela usa a figura do casamento, pois ela aponta para a aliança. Nós que somos casados usamos no dedo anelar esquerdo, das nossas mãos esquerdas, um anel de ouro. E esse anel, ele tem gravado dentro dele, o nome da nossa esposa, ou do nosso marido, ou do marido das nossas irmãs, ficaria estranho se eu falasse nosso marido, mas do seu cônjuge, você tem o nome da pessoa ali gravado e a data do seu casamento. E esse anel, ele é uma lembrança do relacionamento que você firmou com essa pessoa. Um relacionamento que vai até o final da sua vida. Mas quando nós falamos de aliança bíblica, o que significa isso? A aliança humana, nós vamos ter como símbolo esse anel. Mas o que é a aliança bíblica? Um professor de teologia chamado O. Palmer Robertson, ele escreveu o seguinte sobre isso. Ele disse: pacto ou aliança é um vínculo de sangue soberanamente administrado. Quando Deus entra em relação de aliança com os homens, de maneira soberana, ele institui um vínculo de vida e morte. Aliança é um vínculo de sangue ou um vínculo de vida e morte soberanamente administrado. O que isso significa? Significa o seguinte: que todas as alianças do Antigo Testamento, quando Deus ele fez aliança com o seu povo no Antigo Testamento, sangue foi derramado, vidas foram mortas. Os irmãos vão se lembrar que quando Deus fez a aliança com Noé, lá no capítulo 9 de Gênesis, depois que Noé saiu da arca, um pouco antes, o que Noé fez? Noé pegou alguns dos animais que estavam na arca
e ele matou esses animais e ofereceu a Deus em holocausto. Ou seja, aqueles animais, eles morreram, o sangue deles foi derramado em sacrifício ao Senhor. Então, Deus fez uma aliança com Noé. Lá no capítulo 15 de Gênesis, quando Deus fez a sua aliança com Abraão, aqui no capítulo 17, Deus está relembrando esta aliança. O que Deus falou para Abraão? Vocês se lembram? Para que ele pegasse alguns animais, partisse esses animais ao meio, matasse os animais e partisse ao meio, colocasse as metades uma de frente para a outra e Deus ia passar no meio das metades. De novo, sangue foi derramado, animais foram mortos. E em todo o Antigo Testamento a gente vai ver exatamente isso, sacrifício de animais, sangue de animais derramado. E o que acontece? Deus, ele só entra em aliança com o homem, Deus, ele só aceita o homem porque o sacrifício é satisfeito. Você se lembra o que aconteceu lá no Jardim do Éden? Deus falou para Adão o seguinte: olha, você pode comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal, da árvore do meio do jardim, porque o dia que você comer, você vai morrer. Então, o que acontece? Porque Adão pecou, entrou então o pecado no mundo, e porque entrou o pecado no mundo, a morte veio ao mundo também. E vejam, meus irmãos, todos nós somos pecadores, e todos nós merecemos a morte, o salário do pecado é a morte. E por que Deus não matou o seu povo escolhido? Porque alguém morreu no lugar deles. Então o que acontecia? O povo do Antigo Testamento, ele sacrificava animais, oferecia animais a Deus, matava animais, derramava o sangue. Deus então sentia o cheiro daquela carne, E Deus então perdoava os pecados daquelas pessoas e Deus então continuava a sua aliança com eles. Só que acontece o seguinte: a Bíblia fala lá em Hebreus que é impossível que o sangue de bodes e carneiros remova pecados. Todos esses animais mortos no Antigo Testamento, que faziam com que Deus aceitasse o seu povo, eles todos apontavam para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vejam, para que uma aliança entre Deus e os homens acontecesse, precisava de um intermediário, precisava de um mediador, precisava de alguém que morresse no lugar do seu povo, que o sangue fosse derramado. É uma aliança de sangue, é um pacto de sangue. Então, queridos irmãos, quando isso aconteceu, Deus então, ele fez paz com os homens. Foi o que a gente leu lá em Colossenses. Cristo, ele nos reconciliou, ele fez paz com Deus. Isso é aliança. E as alianças do Antigo Testamento, todas elas apontavam para a nova aliança que é Jesus Cristo. Por isso que quando você bebe o cálice da Santa Ceia, o que Jesus fala daquele cálice? É o cálice da nova aliança. E para que o cálice aponta? O que o cálice representa? O sangue de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, Abraão precisava entender exatamente isso, que ele tinha um relacionamento com Deus, não porque ele merecia, mas porque alguém havia morrido no lugar dele. Aqueles animais no capítulo 15 que apontavam para Cristo. Cristo morreu no lugar de Abraão. Cristo morreu no lugar de todos os crentes do Antigo Testamento. E, meus irmãos, o capítulo 17, como eu disse para vocês, é uma lembrança da aliança que Deus tinha feito com Abraão no capítulo 15. Do relacionamento que Deus tinha com Abraão e também com a sua descendência. E aqui no capítulo 17, Deus vai relembrar isso. Mais uma vez, Deus ele vai relembrar Abraão das promessas que ele tinha feito a Abraão. Um herdeiro e uma herança. E Deus então aqui, no capítulo 17, versículo 1, nós vemos que ele aparece a Abraão quando Abraão atinge a idade de 99 anos, ou seja, 24 anos depois
do capítulo 12 de Gênesis. A primeira vez que Deus apareceu para Abraão, lá no capítulo 12, Abraão tinha 75 anos. E lá Deus prometeu, vou te dar um herdeiro e vou te dar uma herança. 24 anos depois, nada do herdeiro e nada da herança. Você se lembra do domingo passado que Abraão foi impaciente, assim como Sara, e eles agiram precipitadamente. 10 anos depois do capítulo 12, 10 anos esperando o cumprimento da promessa, eles são precipitados e por meio da precipitação dos dois, nasce o filho da escrava. Só que não era o filho da escrava que Deus havia escolhido para herdar as promessas. A gente viu no domingo passado que as nossas precipitações, quando a gente age precipitadamente, a gente colhe problemas, colhe sofrimentos. Foi o que aconteceu no capítulo 16. Mas quando chega no capítulo 17, Deus então vai demonstrar a sua graça, relembrando a Abraão a sua aliança. E aí o que acontece? Versículo 1, ele diz assim: apareceu o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Uma aliança de casamento é um acordo, um relacionamento entre duas partes iguais. Homem e mulher são duas partes iguais, têm o mesmo valor perante Deus. Agora, a aliança de Deus com o seu povo é um relacionamento entre duas partes diferentes. Olha o que Deus diz. Deus fala, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Esse nome Todo-Poderoso, Deus Todo-Poderoso, na língua hebraica, você já deve ter ouvido esse nome, é o nome El Shaddai. Talvez você já tenha ouvido esse nome, El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso. O que Deus queria mostrar para Abraão? Ele queria mostrar para Abraão o seguinte, que ele tem um poder ilimitado. Qual que era a situação de Abraão aqui, meus irmãos? Ele era um homem com 99 anos de idade, um homem muito idoso, casado com uma mulher estéril e que já tinha seus 89 anos de idade. E Abraão e Sara, vocês viram no domingo passado, eles tentaram do jeito deles fazer com que a promessa de Deus se realizasse. E aí conseguiram uma barriga de aluguel, a escrava Agar, para que Abraão tivesse um filho com ela, e eles pensavam na cabecinha deles que esse filho seria o herdeiro, mas não foi. O que Deus estava mostrando para Abraão aqui, e para Abraão e depois para Sara aqui é o seguinte, que não há limites no cumprimento das suas promessas. Ele não precisa da ajuda humana. Meus irmãos, esse é o Deus que nós cremos. É o Deus que pode fazer nascer um filho de um útero idoso e estéril. Você consegue entender, compreender, conceber algo assim? Olha o poder de Deus, fazer nascer uma vida de um útero idoso e estéril. Nós vimos lá em Colossenses capítulo 1, na leitura da nossa liturgia, a respeito do nosso Deus Criador, e nós louvamos agora há pouco dizendo a mesma coisa. E você se lembra como é que Deus criou todas as coisas? Quando você faz um bolo na sua casa, o que você usa? Farinha, ovos, fermento, leite, chocolate, fruta, o que você quiser. Agora, quais os ingredientes que Deus usou para criar o universo? Nada. Deus usou a sua palavra e criou todas as coisas do nada. Sabe por que nas escolas, nas faculdades, ensina-se a teoria da evolução? Porque o homem não aceita essa verdade. Que Deus é todo-poderoso e Ele foi capaz de criar todas as coisas do nada. Sabe por que muita gente acredita em acaso, em sorte, em azar? Porque elas não querem aceitar o fato de que Deus tem todas as coisas sob o seu controle. Ele é todo-poderoso. Ele pode fazer o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser.
E todas as coisas estão acontecendo dentro dos decretos dele, dentro dos planos dele. E outra coisa que esse nome El Shaddai apontava para Abraão, que Deus era suficiente. Deus era suficiente para Abraão. É comum quando a gente ora, meus irmãos, nós agradecemos a Deus pelas suas bênçãos. E é verdade. As bênçãos de Deus são maravilhosas, né? Todas as coisas que Ele nos deu e Ele nos dá todos os dias, a gente agradece a Ele. Mas quantas vezes você orou agradecendo pela pessoa de Deus, por Ele mesmo? Se você não tivesse nenhum dos bens que você tem, se você não tivesse o dinheiro que você tem, não tivesse o trabalho que você tem, se você não tivesse a família que você tem, a liberdade que você tem, a saúde que você tem, se você não tivesse nada daquilo que você tem, mas tivesse somente a Deus, você continuaria amando Ele? Você o amaria mesmo assim? Davi foi um dos homens mais ricos e mais poderosos que já existiu. Davi foi o rei de Israel. Davi morava num palácio feito de cedros. Davi tinha ouro, prata. Davi, ele tinha rebanhos, cavalos, mulheres. Davi tinha poder, era o rei. Mas olha o que Davi escreveu no Salmo 16, versículo 2, se você puder abrir e sublinhar na sua Bíblia. Salmo 16, 2. Ele disse assim: digo ao Senhor, Tu és o meu Senhor. Agora essa é a parte que você vai riscar na sua Bíblia, vai sublinhar na sua Bíblia. Outro bem eu não possuo, senão a Ti somente. Meus irmãos, existem irmãos nossos que estão presos nesse exato momento. Eu às vezes falo aqui dos nossos irmãos da igreja perseguida. E a perseguição, ela tem se endurecido. E mais dia menos dias ela vai chegar na gente. Com esse negócio, meus irmãos, das redes sociais quererem calar aqueles que têm ideias conservadoras, você acha que não vão calar os cristãos? Se as redes sociais, alguns dias atrás, calaram aquele que deveria ser o homem mais poderoso do mundo, o presidente dos Estados Unidos, você acha que isso num dia não vai chegar na gente? Especialmente em nós, cristãos, que pregamos contra o pecado, eles vão tentar nos calar. E existem irmãos nossos que já estão sendo calados em outros países, que perderam tudo, até a liberdade, estão presos, mas eles estão em Cristo. Não sei se você já ouviu falar num livro chamado O Peregrino. O Peregrino foi o segundo livro mais vendido de toda a história. Só perde para a Bíblia é o mais vendido. O Peregrino foi escrito por um pastor chamado John Bunyan. É um livro lindo, todo crente deveria ler na sua vida. O Peregrino ele foi escrito por John Bunyan quando ele estava preso. Várias das cartas do apóstolo Paulo foram escritas quando ele estava preso. Não tenho mais nada e nenhum outro bem possuo. Abraão, ele entendeu isso quando, alguns anos depois, Deus, ele requereu de Abraão o seu filho. Deus deu um filho, um esperado filho para Abraão, e alguns anos depois, Deus chega para Abraão, lá no Gênesis 22, e vai dizer o seguinte: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, aquele que você ama, e oferece para mim ele em holocausto. O que é mais importante na sua vida, Abraão? Eu ou seu filho? Algumas pessoas, meus irmãos,
idolatram coisas, idolatram pessoas, idolatram o seu trabalho, idolatram a sua família, idolatram as suas coisas, os seus bens, idolatram a si mesmas. Só que Deus, Ele é suficiente, não precisa de mais nada. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. E qual que era a parte de Abraão nessa aliança? Versículo 1, a segunda parte, diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Enquanto Deus ia suprir todas as necessidades de Abraão, enquanto Deus era o Deus de Abraão, Todo-Poderoso, enquanto Abraão precisava entender que Deus tinha poder para, inclusive, fazer um filho ser gerado através dele e de Sara, com toda a idade que eles possuíam, com a limitação de Sara por ela ser estéril, Deus fala para Abraão: enquanto você, Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Andar na presença de Deus, meus irmãos, vai nos lembrar o personagem chamado Enoque, lá no capítulo 5 de Gênesis. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E na língua hebraica, a língua que foi escrito aqui, o Antigo Testamento, significa que Enoque, ele tinha prazer em andar com Deus. Para Enoque, andar com Deus não era um peso, não era algo forçado. Você quer um exemplo? Como que você vem para a igreja no domingo? Qual que é o seu estado de espírito? Qual é o seu sentimento quando chega o domingo? Quando chega a hora de você sair da sua casa e ir para o culto? Aquilo para você é uma alegria? Você passa a semana inteira ansioso, no bom sentido da palavra, né? Apreensivo, almejando chegar a hora do culto no domingo para você ir? Ou ir ao culto domingo para você é um peso? É você perder a oportunidade de estar fazendo outras coisas ou de estar descansando? Ah, mas eu estou no culto, eu vim no culto. Vejam, meus irmãos, andar com Deus, aquilo que Enoque fazia e aquilo que Deus requer de Abraão aqui, não é somente uma obediência às vistas. Paulo, ele escreveu isso lá em Filipenses: não obedeçam apenas quando está às minhas vistas. Sabe aquele filho ou aquela filha que só te obedece quando você está vendo? Sabe aquele aluno na escola que só se comporta na sala de aula quando o professor está dentro da sala? Mas é só o professor sair e o aluno faz bagunça? Vejam, meus irmãos, o Senhor Deus, Ele diz para Abraão: anda na minha presença. Ou seja, não haveria como Abraão fugir da presença de Deus, pois Deus está em todos os lugares, Ele é onipresente. E andar na presença do Senhor, meus irmãos, nem sempre vai ser fácil. O que é andar na presença do Senhor? Andar na presença do Senhor é a vida cristã. Andar na presença do Senhor, irmãos, é carregar a sua cruz. Em nenhum lugar da Bíblia nós encontramos que a caminhada cristã ela seria fácil, pelo contrário. Lá em Mateus 7, versículos 13 e 14, Jesus disse o seguinte: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e poucos os que acertam com ela. Caminhada cristã, meus irmãos, não é uma avenida larga com um asfalto lisinho para você andar. Não, caminhada cristã é uma trilha, é um caminho apertado, difícil, com pedras, com buracos, com subidas íngremes, com descidas íngremes. Um caminho difícil de ser andado. A vida cristã, meus irmãos, ela é muitas vezes difícil, muitas vezes dolorosa. Você andar com Deus significa que você vai sofrer nessa vida. Agora, apesar de tudo isso, nós temos uma promessa. E qual é a promessa? A promessa é que Deus está conosco em toda esta caminhada. Anda na minha presença, Abraão.
Eu estarei presente ao seu lado. Então veja, em toda a sua caminhada, em todas as lutas que você passar, em todos os sofrimentos que você tiver, em todas as aflições que você tiver que suportar, o Senhor estará com você. Não é fácil. Pelo contrário, é muito difícil. Ser cristão, meus irmãos, nadar contra a correnteza nesse mundo é muito difícil. É muito difícil. Aliás, tem que ser. Porque não foi assim com o Senhor. O Senhor, ele não sofreu oposição. O Senhor, ele não foi odiado e até mesmo morto. A mesma coisa vai acontecer com a sua igreja, meus irmãos. Porém, como eu disse, Ele está conosco. Nas horas mais difíceis da sua vida, Ele mandou para você o Espírito Santo, que é o Consolador. É aquele que enxuga as suas lágrimas. Já teve alguma vez na sua vida que você foi orar e a voz não saía? Já teve alguma vez na sua vida que você foi orar e você só chorava porque você não conseguia falar com Deus? É naquela hora que o Espírito Santo enxuga as suas lágrimas e Ele está do seu lado. Aliás, melhor ainda, Ele está dentro de você. Ele habita em nós. Então você vai passar por momentos na sua caminhada muito difíceis. Muito difíceis. A Bíblia, meus irmãos, ela não faz propaganda enganosa. A Bíblia não mente falando que a vida do cristão vai ser mil maravilhas. Mas a vida do cristão vai ser difícil. Porém, eis que estou convosco sempre. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Ele é o Consolador que está sempre conosco. E Ele diz ainda, anda na minha presença e ser perfeito. Como assim ser perfeito? Abraão não era um homem perfeito. Abraão, ele era um homem crente, mas teve os seus momentos de dúvida também. A gente tem visto isso. Ele mentiu em dado momento. Ele não consultou ao Senhor quando Sara propôs a barriga de aluguel de Agar, a sua serva. Abraão era um homem como a gente, de carne e osso, cheio de defeitos. Só que o que Deus estava requerendo de Abraão aqui não era uma perfeição sem pecado. O Salmo 103, versículo 14, diz assim, que Deus, Ele conhece a nossa estrutura e que sabe que somos pó. Deus, Ele sabe que nós somos pecadores. O que Deus está dizendo para Abraão aqui é que ele deveria andar na presença dEle com fidelidade. A perfeição aqui, meus irmãos, a melhor tradução seria essa, fidelidade. Ou seja, aquilo que eu falei hoje de manhã, no sermão de hoje de manhã, andar na presença dEle, ser obediente, custe o que custar. Aconteça o que acontecer. Obediência em todos os momentos. Vocês viram isso, os irmãos que estavam aqui hoje de manhã? Viram aquilo que os apóstolos passaram por serem obedientes a Deus, por serem obedientes a Jesus Cristo. Eles foram presos, eles foram açoitados, eles quase foram mortos, se não fosse a palavra de Gamaliel. E depois dos açoites, o que os apóstolos fizeram? Eles regozijaram por eles serem dignos de sofrerem afrontas pelo nome de Cristo. Então vejam, meus irmãos, andar na presença do Senhor e ser perfeito é você obedecer a Ele, custe o que custar, aconteça o que acontecer. Mas vejam, meus irmãos, nós só conseguimos fazer isso porque Jesus obedeceu. A gente fala, né, que Jesus morreu por nós, e é verdade, mas Jesus também, Ele viveu por nós. Como assim, pastor? Jesus, Ele obedeceu também no nosso lugar. Jesus, Ele foi o servo obediente e depois o servo sofredor. Todos os mandamentos de Deus, Jesus obedeceu.
E por causa disso, Ele nos move a também sermos obedientes. Filipenses, capítulo 2, no versículo 13, vai dizer o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, meus irmãos, na aliança que Deus fez com você, na aliança que Deus fez conosco, Ele promete ser o Deus Todo-Poderoso na sua vida, ser o Deus que vai suprir todas as suas necessidades, ser o Deus que vai cuidar de você, ser o Deus que vai te dar tudo o que você precisa. O Deus ilimitado, não há limites para o seu poder. Mas é o Deus também que está com você na sua caminhada. É o Deus que caminha junto com você, que te levanta quando você tropeça. Veja, 13 anos depois do capítulo 16, Deus estava ali junto com Abraão. Abraão tinha pecado feio. O pecado de Abraão e de Sara foi tão grave que até hoje tem consequência. Eu falei no domingo passado, porque Abraão teve um filho com a escrava Agar, Ismael. A descendência de Ismael, quem são? O povo árabe. E até hoje tem disputa, tem guerra entre os judeus e entre os árabes por causa disso daqui. É uma briga de família, é uma briga por herança. Os judeus, descendentes de Isaac, e os árabes, descendentes de Ismael, ambos filhos de Abraão. Só que Deus foi paciente com Abraão, procurou ele de novo. Deus, ele é paciente conosco. E essa paciência de Deus, ela é revelada no versículo 2 até o versículo 8, quando Deus, mais uma vez, repete as suas promessas. Lá no capítulo 12, Deus ele disse a Abraão, ele prometeu a Abraão um filho, um herdeiro e também uma herança. No capítulo 13, ele repete a mesma coisa. No capítulo 15, novamente o Senhor repete a promessa. No capítulo 17, a gente vê aqui, versículo 2, farei uma aliança entre mim e ti, te multiplicarei extraordinariamente. Ele já tinha falado isso antes. Versículo 3, Abraão adora ao Senhor. Versículo 4, quanto a mim, será contigo a minha aliança, será pai de numerosas nações. Abraão já não será teu nome, Abrão já não será o seu nome, e sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. Mais uma vez, numerosas nações. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, reis procederão de ti, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus, a tua descendência, dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. De novo, Deus repete as suas promessas. E quando chegar no capítulo 18, ele vai repetir de novo. Isso demonstra a paciência de Deus. Deus, ele tem uma paciência muito grande. Ela tem fim, viu? O amor de Deus jamais acaba. Mas a sua paciência uma hora acaba. Apesar de que, até ela acabar, ela é muito longa. Ele é longânimo. Vejam, meus irmãos, o povo de Israel, durante muito tempo, na época dos reis, foi exortado pelos profetas a abandonarem os ídolos e adorarem somente a Deus, a andarem na presença do Senhor e serem perfeitos. Só que o que o povo fez? Desobedecia. E Deus, profeta atrás de profeta atrás de profeta. Por que todos os domingos e também outros dias na semana você vem à igreja e você ouve a mesma palavra? Porque Deus é paciente com você e é paciente comigo também. Porque a gente tem que ser relembrado várias vezes. Quantas vezes você que tem filho pequeno, filha pequena, você teve que repetir a mesma coisa? A mesma coisa, você teve que repetir a mesma coisa para o seu filho, para a sua filha. Porque ele é criança ainda, ele não entende as coisas direito.
Nós, meus irmãos, a mesma coisa. Deus ele tem que ficar repetindo através de pregações, através de estudos, através de aulas de escola dominical, a sua vontade para as nossas vidas. Deus repetiu tudo para Abraão de novo. Deus relembrou tudo a Abraão novamente, meus irmãos. E vejam, Deus, ele nos relembra também no dia de hoje a promessa que ele tem conosco. O nome de Abrão, pai exaltado, foi mudado para Abraão, pai de multidões, pai de numerosas nações. Abraão, ele deu origem a duas nações, como eu falei aqui, os árabes e os judeus. Do povo judeu veio o Messias, Jesus. E Jesus morreu por pessoas de povos, de nações espalhadas pelo mundo inteiro, inclusive do Brasil, inclusive nós. Então veja aquilo que a gente já viu em outras vezes aqui, né? Abraão, ele é o nosso pai na fé. A descendência de Abraão não é somente a descendência física, mas também a descendência espiritual. E qual a promessa que Deus fez à descendente de Abraão? No versículo 8 ele fala, toda a terra de Canaã. Lembra que eu já falei aqui que Abraão, apesar de ter sido um homem muito rico, ele não teve a sua própria terra? Abraão nunca teve casa própria? Abraão era um homem nômade, ou seja, ele vivia em tendas, em barracas. Ele ia se mudando, ia mudando as suas barracas, né? E era muita barraca, porque ele era muito rico, então ele tinha servos, escravos, rebanhos. Só que ele nunca teve uma construção dele, uma terra dele. Mas Deus promete a ele que a sua descendência herdaria aquela terra onde ele estava, a terra de Canaã. E isso aconteceu 600 anos depois. 600 anos depois, a gente vê no livro de Josué que o povo de Israel, o povo hebreu, finalmente entra naquela terra, conquista aquela terra e aquela terra é deles. Só que nós, a descendência espiritual de Abraão, também tem uma herança. Não uma herança aqui nessa terra. Não a Canaã dessa terra, mas uma herança celestial. A Canaã celestial. Meus irmãos, muitos se preocupam com a herança que os seus pais vão deixar. E pela experiência eu tenho observado que, via de regra, herança é uma coisa que gera briga entre irmãos. Gera briga entre irmãos. Via de regra. E muitos estão preocupados com a herança que o pai vai deixar, que a mãe vai deixar, que a família vai deixar. Só que a herança, meus irmãos, qualquer uma que seja, as heranças desse mundo, elas envelhecem, elas apodrecem, elas quebram. E quando você morrer, você não vai poder mais usufruir da sua herança, daquilo que os seus pais deixaram para você. Você morreu, não vai ter mais herança para você. Vai ficar para os que vêm depois. Agora, a herança que o Senhor promete aos herdeiros de Abraão, em sua aliança, que ele diz aqui, né, que é uma aliança perpétua, aqui no final do versículo 8, é a Canaã celestial, é o novo céu e a nova terra. Se você tiver com a sua Bíblia aí na sua mão, abra novamente em Apocalipse 21, versículos 1 a 4. E veja lá o que o apóstolo João, ele viu a herança. E ele escreveu, ele registrou. Apocalipse 21, de 1 a 4. Vi novo céu
e nova terra. Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono. Vejam, meus irmãos, eu vou dar uma pausa aqui. No versículo 1 ele diz que viu o novo céu e a nova terra. E no versículo 2 ele viu a noiva. Quem? A igreja. A igreja vindo habitar nessa nova terra. A Nova Jerusalém, a cidade santa, como noiva para o seu esposo. Nós, a igreja, limpos de todo o pecado, vestidos de branco, vestiduras brancas, sem pecado, sem imperfeição, sem enfermidade, sem nada de ruim. Versículo 3: Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Abraão, anda na minha presença, no novo céu e nova terra a presença de Deus estará lá. 4, ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Fala para mim, tem herança melhor do que essa? Nessa terra, meus irmãos, as pessoas, elas se apegam às coisas dessa vida. As pessoas se apegam a bens materiais. As pessoas se apegam a imóveis, a carros, a veículos, a dinheiro. As pessoas se apegam ao luxo, as pessoas se apegam ao poder. A gente tem visto isso. A gente tem visto isso ao nosso redor. As pessoas querem ficar nessa terra, com as coisas dessa terra, sendo cada vez mais ricos, cada vez mais poderosos nessa terra. E não somente só os ricos, até as pessoas mais simples. Elas são apegadas às coisas dessa terra. Só que, meu irmão, minha irmã, como eu falei, vai chegar um momento da sua vida que você não vai ter nada. Vai chegar um momento na sua vida e na minha vida, se Jesus não voltar antes, que nem a respiração você vai ter. Eu fico imaginando uma pessoa internada com esse vírus, sem ar. Uma coisa tão tranquila para a gente, né? O ar. Tão... A gente nem percebe que respira, né? A gente nem percebe. É tão automático a respiração. Eu fico imaginando, e eu tenho amigos, irmãos que estão internados. E eu perdi irmãos. Essa semana mesmo eu perdi uma ex-ovelha. Mais uma para esse vírus. E essa era jovem, não tinha 60 anos, porque ela não conseguia respirar. Vai chegar um dia que vai acontecer a mesma coisa comigo e com você, seja de vírus, seja de acidente, seja de infarto, seja de câncer, enfim, seja o que for. Só que não há por que temer. Deus, ele fez uma aliança com você e comigo, pelo sangue de Cristo Jesus. E Ele promete para você e para mim uma herança. Um lugar, meus irmãos, onde não vai ter sofrimento. A caminhada aqui vai ter sofrimento. A caminhada aqui vai ser dolorosa. Mas quando você terminar a caminhada, quando você cruzar a linha de chegada, do outro lado, eu imagino Jesus com um sorriso aberto. E você olha para Ele e Ele fala assim: bem-vindo, servo bom e fiel. E Ele vai nos dar o seu reino, o novo céu
e a nova terra. Nós vamos ressuscitar aquele corpo enfermo, aquele corpo cheio de enfermidades, de limitações, vai ressuscitar como um corpo glorificado. E a gente vai habitar nesse lugar. Não vai ter choro, não vai ter luto, não vai ter lágrima, não vai ter morte, não vai ter dor, não vai ter pecado, não vai ter vírus, não vai ter nada de ruim. Então, creia nisso, coloque a sua esperança nisso, coloque a sua fé nisso. Você vai enfrentar uma semana difícil, eu também. No trabalho, em casa, em tantos lugares, em tantas coisas que a gente vai fazer nessa semana. Mas creia que tem um Deus te esperando do outro lado. Um Deus que está com você e vai com você até o outro lado. E quando você chegar lá, Ele vai te receber de braços abertos. Essa é a nossa esperança. É nisso que nós cremos, para a glória de Deus. Que Ele nos abençoe. Amém.